vocês estão em dúvida ainda na carreira profissional. Na dúvida, né? A gente tá aqui com a Luísa Oliveira e ela veio aqui, uma psicóloga especializada em orientação vocacional. E ela tá aqui pra ajudar a gente nessas dúvidas. E aí, conta um pouco da sua carreira, da sua trajetória. Bom, boa tarde a todos. A minha carreira começou no ensino médio, quando eu já tinha decidido que eu queria por psicologia. Antes de entrar na faculdade, eu queria muito trabalhar com crianças. Era o meu sonho, eu sempre tive muito jeito com crianças e eu falei, eu vou trabalhar com crianças. E aí, conforme eu fui entendendo melhor sobre as possíveis possibilidades de atuação dentro da psicologia, quando eu me formei em 2013, por favor, não façam as contas, eu fui trabalhar como psicóloga organizacional. Eu me encantei muito por essa área, que é uma psicóloga que trabalha na área de recursos humanos, no setor de RH, que basicamente é uma área que cuida dos colaboradores que trabalham nas empresas, dos funcionários que trabalham nas organizações. Então a gente desenvolve treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, a gente cria plano de cargos e salários, enfim. Então foi dessa maneira que a minha carreira começou, como psicóloga organizacional. E também você tem um projeto, né, Eu Escolho. Como que surgiu essa ideia? Como você desenvolveu? Sim. Como é que o programa Eu Escolho, né? Eu criei o programa na pandemia e como é que a orientação profissional ela foi entrando na minha jornada. Em 2016 eu fiz um intercâmbio no Canadá e passei lá 1 ano em Toronto. Quando eu voltei, eu fui trabalhar numa startup de tecnologia. E aí, era um ambiente muito assim, Google, sabe? Tinha puffs espalhados pela empresa, não tinha parede, tinha até uma mesa de ping-pong no meio do negócio. E aí, em alguns momentos, quando eu estava fazendo recrutamento e seleção, eu entrevistava alguns jovens que estavam entrando no mercado de trabalho e eu perguntava assim para eles, por que você escolheu essa profissão? Aí eles me diziam, porque era o curso do futuro, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Eu falei... Certo. E por que você quer entrar aqui nessa empresa? Por que você tá aqui, você colocou o seu currículo? Não, a minha mãe me mandou o link e eu vim. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Então foi nesse momento que eu fiz um movimento na minha carreira e eu decidi ajudar as pessoas um passo antes, no momento em que elas estivessem no ensino médio, para que elas pudessem escolher a profissão de maneira mais clara, de maneira mais segura, entendendo os motivos pelo qual elas estavam escolhendo aquela profissão em si. Então, a orientação profissional, ela é a maneira como eu percebo que eu contribuo para o mundo, é ajudando pessoas a fazerem melhores escolhas profissionais, jornadas profissionais para sua vida. Então, a orientação profissional ela veio para que na minha vida, com o objetivo de fazer com que as pessoas não passem por esse perrengue na hora que forem para o mercado de trabalho, sabe? Que possam estar lá seguros, com clareza, entendendo como é que aquela profissão pode contribuir para o mundo. Então esse é o meu grande objetivo com o programa Eu Escolho. Pois é, e não é uma decisão trivial, né? Então, tipo, se você chegar lá na hora e você não souber o que você quer fazer, assim, não souber as coisas que você gosta, o que você é bom, o que você não é bom, no que você quer pro futuro, você vai precisar de um tempo para pensar e você já, sabe, fica meio que arrastando tudo com a barriga. Exato. Tipo, minha mãe mandou um link aqui só pra arrumar um emprego mesmo, mas fazer porque eu gosto mesmo, não tem. Exato. E qualquer pessoa pode fazer um projeto? Pode. As pessoas que estão no ensino médio, é importante estar na fase de escolher a profissão, é importante ter um nível de maturidade sobre si próprio, sobre também o que vocês sabem das profissões, das carreiras. Então, a orientação profissional é para estudantes que estão no ensino médio e na minha especialização, na qual eu sou especializada, é orientação profissional de primeira escolha. Então, são adolescentes e jovens adultos que estão escolhendo pela primeira vez. Então, às vezes, eu tenho orientandos que estão no cursinho e vêm para a orientação profissional para decidir melhor o curso com mais clareza. Às vezes, orientandos que estão na faculdade e aí não se identificaram com as matérias, não se identificaram com o que o curso está propondo e daí eles vêm para a orientação para refazer essa escolha. Mas qualquer pessoa pode fazer, tem a orientação de carreira, tem a reorientação de carreira, tem a orientação profissional para aposentadoria, né? Então, as pessoas hoje, elas se aposentam muito bem, com uma saúde
saúde mental muito preservada e elas querem continuar outros projetos da vida, mas isso são especializações. A minha é orientação profissional de primeira escolha. Então, sobre isso, quais são alguns dos principais erros que as pessoas cometem na hora de escolher uma profissão, assim, uma carreira para seguir? Sim, olha, os principais erros primeiro de todos, é não se conhecer, é não entender o que essa pessoa espera da profissão, qual é o sentido do trabalho para ela, porque a gente tem uma ideia de que, assim, quando a gente vira adulto, a única coisa que nos resta é trabalhar para pagar os nossos boletos, né? É isso, mas não precisa ser só isso. O trabalho, ele traz coisas muito positivas para a nossa vida. Traz inteligência emocional, traz aprendizado, traz contribuição, traz liberdade geográfica, né? As pessoas que trabalham online, por exemplo, remoto, elas podem trabalhar de qualquer lugar. Traz reconhecimento, traz aprendizados, enfim, maneiras de se relacionar. Você aprende muito, você cresce muito na sua jornada profissional, né? Então, assim, você precisa olhar para si. Você precisa entender quais são os seus interesses, quais são os seus valores, quais são as suas habilidades. Muitas vezes a gente tem algumas habilidades na qual a gente não tem o menor interesse em trabalhar com aquela habilidade, né? Então, precisa ter essa clareza. E também precisa entender o que aquela profissão ela vai te proporcionar quando você for formado. Porque a gente não escolhe profissão olhando para o curso, a gente precisa escolher uma profissão olhando para a carreira, que é onde a gente vai passar mais tempo da nossa vida. O curso, ele é um momento muito determinado, 4, 5 anos, 6, 8 anos para quem quer medicina. Então, autoconhecimento, olhar para si, entender o que você quer de uma profissão. Essa profissão também precisa combinar com as suas características, né? E o estudo e a pesquisa do mercado de trabalho, da carreira, como é que não é, quais são as áreas de trabalho, quais são os ambientes que pode trabalhar, como é que a tecnologia está impactando essas profissões que você tem interesse, né? A gente precisa olhar para isso, precisa ser avaliado antes de escolher uma profissão, sabe? Assim, bom, a tecnologia, ela tá mudando muito essa profissão, a tecnologia não tá mudando tanto essa. Bom, então eu tô tendo a oportunidade de avaliar todos os cenários. E é dessa maneira que se minimiza muito as chances de arrependimento, sabe? Da escolha. Pois é, e como acontece esse processo de avaliação, né? A pessoa chega lá e você, precisa de ajuda. Como é que você faz? Você faz testes? Você vai conversando pra ver o que ela gosta? Claro, né? Sim. Tem que conversar também, mas Sim. tem algum método? Sim, o trabalho ele é feito em 6 semanas, em 6 encontros, e ele é um trabalho estruturado. Existem as técnicas, as ferramentas todas pautadas na psicologia para a gente identificar tudo isso. Quais são os seus valores, as suas características de personalidade, os seus interesses, as suas habilidades, expandir essa questão do sentido do trabalho. Todos são baseados em ferramentas tirado de muitos experimentos e que a gente vai aplicando e que a gente vai fazendo. A segunda parte, que é o estudo e pesquisa das profissões, aí é pesquisa mesmo, é a gente vendo entrevistas com profissionais. Eu tenho um painel de profissões na qual eu entrevistei centenas de profissionais, que daí eu ofereço aos meus orientandos. Luísa, eu tenho interesse em nutrição, economia e administração. Tá bom, tá aqui. 3 entrevistas aqui que eu fiz com um profissional para ele te contar, para você escutar de uma pessoa que tá ali na carreira, né? Exatamente, mas verdadeira, sabe? Uma informação embasada. Então, são esses 6 encontros na qual a gente trabalha todas essas questões. Eu não aplico testes vocacionais, por quê? Os testes, eles são muito antigos. Eles foram criados há 40, 50 anos atrás e hoje o nosso mercado de trabalho ele é completamente transformado pelo que a gente vive hoje, pelas tendências, pelo que a gente enxerga como trabalho, que mudou muito também. E tem uma outra questão delicada que eu percebo, é que quando a gente vai tomar uma decisão, medos, preocupações, inseguranças estão envolvidas. E a escolha da profissão não é diferente. A gente fica, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou achar emprego? Coisas nesse sentido. E o teste, ele é um questionário aplicado para a população inteira. O teste, ele não mede essas nuances, que a gente precisa também observar e trabalhar isso dentro de um processo de escolha. Tem o olho humano, né? Exato. Ter o olho de entender você como um todo e não pegar um resultado de um teste e te colocar dentro de uma caixa, sabe? Porque a gente tem muitas possibilidades e nós somos muito plurais também. Então, eu faço o trabalho a partir dessa estrutura de autoconhecimento, com os exercícios, com as ferramentas, as técnicas adequadas,
as pesquisas embasadas no que é, né, a partir de informações e fontes neutras, fontes embasadas, né. Os testes, eu não sou muito fã não, porque ele reduz muito, sabe, as possibilidades sobre quem você é. E se um teste disser que você tem a profissão certa para você, economia, e você gostar de outro curso, eu tenho certeza que você vai falar, não, Luísa, eu quero economia mesmo, porque foi um questionário que te deu essa resposta. E talvez esse não seja o melhor caminho. Pois é, assim, eu acho que, tipo, pra um teste, ele não devia dar, tipo assim, sua carreira vai ser essa, mas, opte por carreiras que tem essas características, que tem a ver com isso. Não é assim que funciona? Exatamente. Tipo, não vai te dar, faça isso. Exato, suas características são essas, o que você espera do trabalho é isso, seus objetivos profissionais são esses, você tem uma inclinação muito maior para trabalhar nesses ambientes, então a gente vai construindo a partir disso e não de uma coisa pronta. Você gosta de uma coisa mais independente ou em grupo. Exato, né? Exatamente. Luísa, olha, a gente tem 3 possibilidades de carreira, né, quando a gente se forma, ou a gente vai ser empreendedor, ou a gente vai para o serviço público, ou a gente vai trabalhar como CLT, empregado em uma empresa. O teste, ele não avalia isso, a gente precisa entender qual é o seu perfil que se encaixa melhor nessas 3 possibilidades, por exemplo, né? A gente vai no nível de critérios, assim, como é que você quer se vestir para ir trabalhar, como é que você quer que seja a sua comunicação no teu trabalho, né? Se você é uma pessoa super despojada, super comunicativa, que gosta de se expressar, que quer que a sua autenticidade seja respeitada no seu trabalho, talvez você vá ter dificuldade se você escolher uma profissão em que o tempo todo você tem que falar de maneira formal, você tem que usar muita linguagem técnica, enfim, então a gente precisa olhar para todos esses detalhes. E Luísa, você acha que tem algum momento que é tarde demais para escolher a sua profissão? Não, nunca é tarde demais. Claro que a gente tem as janelas, né, mais ideais, as janelas de oportunidade, mas a qualquer momento, sabe? Não existe nenhuma escolha que é pra sempre, não existe nenhuma verdade absoluta e nada que a gente escreveu na pedra e nunca mais pode apagar, né? A todo momento a gente pode prestar atenção na nossa vida e se a gente identificar que não tá sendo legal, não tá sendo saudável, a gente pode refazer a nossa rota, né? Existem os momentos mais ideais, né? A saída do ensino médio, ali, enfim, mas uma pessoa pode refazer a sua escolha a qualquer momento, né? Nada pode custar nossa saúde mental, sabe? Nada pode custar quem você é, principalmente a sua essência. Nada pode custar isso. Você não pode se transformar, ser outra pessoa em virtude de um emprego ou de uma profissão que você já percebeu que não te faz feliz, que não tem a ver com você. Porque os prejuízos emocionais são muito altos. Oi? Tem que encontrar paz na sua profissão. Com certeza. No ambiente que você está. Com certeza. E a gente confunde um pouco, né, esse conceito de realização. Eu quero uma profissão que me deixe muito realizada, que me deixe muito feliz. Mas, na verdade, a realização é como você pode ser real para o mundo. Entende? E a gente se realiza muito através do trabalho. Como é que você pode ser real, de verdade, contribuir de fato para o mundo? É dessa maneira que a gente vai construindo um pertencimento no nosso trabalho. Não é assim, vou acordar todos os dias feliz, saltitante, rindo, vou trabalhar. Porque não existe profissão perfeita, né? Todas têm os seus desafios, todas têm os seus perrengues, absolutamente todas têm as suas dificuldades. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, sabe? Para escolher a profissão. Entendi. E como a gente pode te encontrar para marcar sessões, essas coisas? Vocês podem me encontrar no WhatsApp. Meu telefone é o 996220977 ou no Instagram, que é o @euescolholuísa. Lá eu tenho vários vídeos falando sobre essa temática, esse contexto, coisas nesse sentido. Eu vou marcar. Eu escolho a Luísa. Sim. Mas vem cá, já aconteceu assim de você fazer teste com alguma pessoa, né? Você avaliar ela e, dar tipo um direcionamento e ela, tipo, vou fazer uma coisa completamente diferente do direcionamento que você deu? Já aconteceu? Não? Nunca aconteceu. É porque o pessoal que te procura geralmente tá, tipo, realmente precisando de uma direção. O que já aconteceu é o pai e a mãe quererem que o estudante fosse para tal área, não é um curso específico, fosse para a área X e ele decidir para a área Y. Isso já aconteceu, né? Mas também existe quando a gente tem esse cenário,
A gente tem um momento dentro da orientação profissional que é para trabalhar os argumentos, para construir os seus argumentos, os seus porquê sims e os seus porquês nãos, para você conversar com os seus pais e dizer, olha, eu quero essa área, essa profissão por isso, por isso, por isso, né? Então, quando a gente traz as coisas mais claras, mais palpáveis, fica tudo mais fácil. Eu sei que tem várias pessoas que ainda estão indecisas em que profissão, que carreiras querem seguir. Quais são as principais dicas que você daria para essas pessoas, para elas encontrarem um rumo de que carreira elas querem seguir? A primeira de todas é começar a prestar atenção em si mesmo, sabe? Entender o que faz sentido para cada um. Acho que é super importante também participar de projetos voluntários, sabe? Porque ali você entende, assim, ó, quando você vai para um projeto voluntário, você tem que fazer tudo, você tem que fazer ali o que precisa. Você não escolhe, eu vou ficar no administrativo, não, eu vou ficar cuidando das crianças. Não, você tem que fazer o que precisa. E ali você começa a ter uma percepção sua muito clara sobre, cara, essa atividade aqui eu gostei muito de fazer. Nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu fiz porque era necessário, mas não tem nada a ver comigo. Não curti, não achei legal. A outra que, nossa, eu fiquei encantado. A outra, não, isso aqui é um pouco pesado, não quero. Então, dessa maneira, sabe, você consegue se conhecer muito bem fazendo um trabalho voluntário. E fazendo as pesquisas. Bom, eu tenho interesse eu tô aqui em dúvida, me fala, 3 possibilidades de curso. Que eu quero? Eu queria medicina, isso é certeza. Mais 3 opções igual você pediu? Pode ser mais 2. Tá, economia e enfermagem. Ótimo. Então, você vai entender como é que é a rotina de um médico. Primeiro, como é que é o curso, quais são as matérias que são estudadas, como é que é a grade horária desse curso. Eu me identifico com essas disciplinas, tá tudo bem pra mim? É um curso mais prático, mais teórico? Qual a nota de corte do Enem? Aí você vai entender ali o primeiro cenário. Aí depois, você vai entender como é que é a rotina do médico, quais áreas você pode se especializar, qual é a média salarial, como é que tá a empregabilidade. Beleza, ótimo. E aí você vai fazendo isso com todas as outras, né? Mas pode pesquisar em qualquer lugar? Não, não pode. Não pode ser em lugares, em sites que enviesam o teu conhecimento sobre aquela profissão, porque muitos querem vender aquela profissão para você e não te contam o que tá por trás dos panos de fundo daquela rotina, daquele dia a dia, sabe? Então é muito importante procurar em lugares, em fontes neutras, em fontes que queiram apenas passar a informação do que de fato é essa carreira e não, né? Então tem alguns sites que eu não recomendo porque são muito perigosos e podem enviesar muito a sua decisão, né? Então procurar em fontes neutras. Sites de universidades também é super legal. Luiz, então a gente queria te agradecer, muito obrigado por ter tirado seu tempo, a sua tarde para conversar aqui com a gente, foi um prazer, viu? O prazer foi meu falar sobre esse projeto que é tão legal. A orientação profissional, ela, na verdade, o objetivo é trazer saúde mental para o momento da escolha da profissão, sabe? Então, o prazer foi todo meu de poder estar aqui com vocês e falar sobre esse tema que eu sou apaixonada. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Luísa.